Boa tarde a todos. Olá, olá, Caroline. É ótimo ver todos vocês. Bem-vindos ao nosso terceiro briefing oficial de influenciadores aqui na Casa Branca, no belo auditório South Court, o antigo escritório de Joe Biden que ele fingia ser seu escritório. Agora, estamos usando-o para seus verdadeiros propósitos como auditório e estamos abraçando e capacitando a nova mídia como nunca antes. Vocês são todos uma prova disso. Estamos muito gratos por vocês estarem aqui hoje. O presidente Trump é verdadeiramente o presidente mais transparente e acessível da história americana e estamos apenas seguindo seu exemplo. É um pouco por isso que o briefing de imprensa hoje está atrasado, porque o presidente estava realizando uma reunião de gabinete de mais de 2 horas com todo o seu gabinete. Cada secretário percorreu a sala para falar sobre as promessas que estão cumprindo para o público americano e as diretrizes que estão executando, a pedido do presidente dos Estados Unidos. Você consegue se lembrar de uma reunião de gabinete em que a mídia foi bem-vinda na sala para fazer perguntas a todo o governo federal? Não, você não consegue, porque isso nunca aconteceu. Joe Biden tinha medo de falar com a imprensa porque era mentalmente incompetente e estava levando o nosso país à ruína. Mas, felizmente, o presidente Trump tem trabalhado incrivelmente duro para limpar as bagunças de Joe Biden e tornar nosso país grande novamente. Ontem marcou o 100º dia oficial do presidente no cargo. Os primeiros 100 dias do segundo mandato do presidente Trump só podem ser resumidos como promessas feitas, promessas cumpridas. Ele inaugurou a fronteira mais segura da história moderna dos Estados Unidos e não precisou de um projeto de lei do Congresso para fazer isso. Vocês se lembram disso? Disseram precisávamos lei, não precisávamos lei, precisávamos novo presidente. A fronteira agora está fechada e a invasão da fronteira Biden foi interrompida. Os encontros ilegais na fronteira caíram 95%. Os imigrantes ilegais que escapam, uma das principais ameaças à nossa segurança pública, caíram em incríveis 99,99%. E Bill Melugin da Fox News, que fez uma cobertura excepcional da crise da fronteira de Biden, foi recentemente citado dizendo: se a Fox me enviasse para lá agora, eu teria dificuldade em encontrar um único migrante na câmera. Esse é o efeito Trump. O presidente Trump enfrentou os cartéis e designou o Trem de Araguá, MS Plaza e outras gangues e cartéis violentos como organizações terroristas estrangeiras. Sobre o presidente Trump, é política dos Estados Unidos garantir a eliminação total da presença dessas organizações brutais em nosso país. E também estamos nos estágios iniciais de realizar a maior deportação em massa da história americana. Já prendemos mais de 150 mil estrangeiros ilegais, e você pode esperar que esses números aumentem nos próximos meses. Na economia, o presidente Trump está reconstruindo a maior economia do mundo mais uma vez. Desde o primeiro dia, ele se concentrou em derrotar a inflação, reduzir o custo de vida e fazer dos Estados Unidos o melhor lugar do mundo para fazer negócios, investir, criar empregos e inovar. O presidente, mais tarde nesta tarde, na sala leste da Casa Branca, estará acompanhado por CEOs de todo o mundo que se comprometeram com trilhões de dólares em investimento, aqui mesmo nos Estados Unidos da América. Eu não acho que o presidente está recebendo crédito suficiente pela enorme campanha de desregulamentação que ele lançou em toda a burocracia federal. Ele mesmo assinou uma série de ordens executivas para liberar uma rápida desregulamentação e reduzir o custo de vida para as famílias e para as pequenas empresas, e já estamos vendo um grande impacto disso. Suas ações de desregulamentação até agora economizarão quase 11 mil dólares por família de 4 pessoas nos próximos anos. E, aproveitando esse sucesso, o presidente incentivou a rápida repatriação de empregos para restaurar a América como a superpotência mundial da manufatura. Ele está utilizando tarifas de forma eficaz para trazer o mundo inteiro à mesa de negociações, oferecendo termos mais favoráveis para o nosso país. Quando tudo estiver dito e feito, a América finalmente terá um comércio justo e recíproco, e nosso país finalmente deixará de ser explorado. Até agora, como mencionei, os investimentos totais sob esta administração são de mais de 5 trilhões de dólares. O presidente já criou 345 mil empregos, desde que assumiu o cargo em janeiro. Foram criados 9 mil empregos na manufatura em comparação com os 6 mil empregos na manufatura perdidos por mês, nos 2 últimos anos da administração Biden. A taxa de participação na força de trabalho para aqueles sem diploma de ensino médio aumentou, a inflação caiu,
e o preço dos medicamentos prescritos no mês passado teve a maior queda já registrada. Em pouco mais de 3 meses, o presidente Trump colocou a América no caminho certo. A boa notícia é que estamos apenas começando. Estamos muito ocupados todos os dias aqui na Casa Branca, literalmente trabalhando, dia e noite, 7 dias por semana, para restaurar a era dourada da América. Centenas de promessas foram feitas e cumpridas. Certamente há mais trabalho a ser feito, o melhor ainda está por vir. Mas estamos muito orgulhosos dos esforços que o presidente fez para continuar a abordagem de mídia não tradicional que ele executou. Também na campanha, o que o trouxe de volta a este escritório, conversando com podcasters, criadores de conteúdo de mídia social e influenciadores como você. E novamente, estamos muito orgulhosos de recebê-lo na Casa Branca hoje, para que você possa fazer perguntas para o mundo inteiro ouvir. Então, Jack, é ótimo vê-lo, e por que você não começa? Caroline, muito obrigado por nos receber hoje e agradeço à administração por se disponibilizar e nos dar essa oportunidade, e a todos os nossos seguidores. E eu entendo que vocês vão continuar com isso, e acho fantástico que realmente possamos ter todos aqui para fazer isso. Uma das coisas que tem me preocupado e que na verdade até me afetou nas últimas 24 horas é o aumento da violência que temos visto de elementos da extrema esquerda, começando com coisas como Luigi Mangione, o apoio a essas organizações desumanas como o INS-13, Prende Araguá, e até mesmo, claro, as tentativas de assassinato contra o presidente Trump, Thomas Matthew Crook e Ryan Houghton, assim como inúmeros incidentes contra qualquer pessoa que possua um Tesla, aparentemente. Você realmente não vê os democratas se opondo a essas coisas. Você os vê em muitos casos ou coassinando ou dando um aceno de aprovação. Ao mesmo tempo, insistirão exigindo que se demos o devido processo para qualquer um que realmente seja um criminoso endurecido ou alguns dos piores dos piores. O que a administração está fazendo, em termos de DOJ ou FBI, para combater esse aumento da violência que estamos vendo? É uma ótima pergunta, Jack, e eu concordo absolutamente com a premissa da sua pergunta, o que geralmente não faço quando respondo pergunta, em um pódio. Mas certamente, você está certo. Vimos um aumento na violência política que vem da esquerda, remontando ao movimento Black Lives Matter, sobre o qual a esquerda e os democratas não querem falar muito. Mas eles incendiaram cidades americanas e a administração de Joe Biden não fez nada para processar aqueles que criaram essa violência. Muitas vezes, não apenas destruindo negócios, mas também vidas e comunidades. Você olha para o aumento da violência contra o próprio presidente e seus apoiadores. Você teve 2 tentativas de assassinato hediondas, de lunáticos de esquerda, e o presidente é sortudo e abençoado por estar aqui hoje porque conseguiu sobreviver a essa violência política e a essas tentativas de assassinato. Olhe para os ataques recentes à Tesla, a empresa de Elon Musk. É bastante irônico porque os democratas e esquerdistas eram os maiores fãs da Tesla. Muitos democratas dirigem Teslas até hoje, mas é o mesmo partido deles que não faz nada para parar, condenar ou desencorajar essa violência de acontecer. E em muitos casos, os oficiais eleitos pelos democratas estão, na verdade, incitando e encorajando isso. Mas isso não será mais permitido acontecer. O procurador-geral estava na sala do gabinete com o presidente e deixou muito claro para qualquer um que esteja incitando ou participando de violência, você será processado com todo o rigor da lei. E não temos mais um departamento de justiça que escolhe processos com base na afiliação política de alguém. Se você violar a lei, será responsabilizado por isso, e acho que estamos realmente restaurando um sistema de justiça justo e igualitário neste país. O procurador-geral falou anteriormente sobre como houve vários casos movidos contra aqueles que perpetraram essa violência política contra a Tesla, que é uma grande empresa americana. E precisamos ver mais pessoas do outro lado do corredor se manifestando para desencorajar essa violência. Mas eu não acho que vamos prender a expiação. Não vamos esperar por eles. O presidente está liderando pelo exemplo e acho que a restauração da justiça que vimos no DOJ sob a liderança de Pam Bondi e Kais Patel, que está fazendo um trabalho incrível. Como diretor do FBI, é um testemunho disso. Obrigado. Obrigado. Obrigado por me dar a honra de poder fazer uma pergunta, para fornecer alguma transparência para o povo americano. Falando nisso, eu queria mencionar a integridade eleitoral. Muitas pessoas nos Estados Unidos estão
questionando se há alguma possibilidade de vermos mais investigações para qualquer um que possa ter violado nossos direitos de integridade eleitoral. E mais importante, há alguma possibilidade de nomes como Barack Hussein Obama, Hillary Rodham Clinton serem investigados. Por qualquer uma dessas, você sabe, questões do povo americano, sobre quaisquer irregularidades que possam ter cometido? Bem, é revigorante realmente ouvir uma pergunta sobre integridade eleitoral, porque a mídia tradicional nunca faria tal pergunta. Eles estão tão desconectados de onde o povo americano está nessa questão, e os americanos, você está absolutamente certo, querem ter confiança em nosso sistema eleitoral. Sem eleições livres e justas, você não pode ter um país livre e justo. E o presidente Trump tem sido absolutamente um líder nesse esforço, falando sobre as irregularidades que vimos em nossas eleições, responsabilizando os democratas por permitir que imigrantes ilegais participem de nossas eleições. Ele realmente assinou uma recente ordem executiva para proteger a integridade de nossas eleições. Isso fortalecerá as leis de verificação de cidadania dos eleitores. Também, instrui o procurador-geral a firmar acordos de compartilhamento de informações com os oficiais eleitorais estaduais para identificar casos de fraude eleitoral. Então, essa correspondência entre o governo federal e o procurador-geral com os oficiais estaduais e locais nunca aconteceu antes. Isso permitirá que o governo federal identifique mais facilmente esses casos de fraude e, em seguida, processe aqueles que violam nossas leis eleitorais. E é, novamente, chocante que qualquer político, independentemente do partido, possa ser contra garantir que apenas cidadãos americanos possam votar nas eleições americanas. Como alguém poderia ser contra garantir que os americanos precisem ter prova de identificação para participar de nossas eleições? Você vê os democratas se atropelando para tentar dizer que isso é de alguma forma supressão de eleitores. Absolutamente não. Estamos tentando garantir que cada cidadão americano, seu voto realmente conte e não seja superado por votos fraudulentos e cédulas fraudulentas que sabemos que foram lançadas em eleições anteriores. Então, o presidente está levando isso muito a sério. Ele assinou uma ordem executiva extremamente forte direcionando ações do Procurador-Geral e do Departamento de Segurança Interna, também para limpar nossas eleições, e esperamos que o Congresso faça mais nessa área também. Vamos para cá. Sim, por favor. Sobre essa questão, novamente, Caroline, muito obrigado por sediar isso. Realmente aprecio a oportunidade de vir aqui fazer perguntas a vocês e agradeço ao presidente por nos dar um pouco do seu tempo também. Em relação, nenhum acompanhamento à pergunta do Dom. Ainda tem uma grande parte do meu público que ainda está fazendo perguntas sobre o Hillary Rodham Clinton. E o fato de que foi revelado que ela e o DNC financiaram o dossiê Steele, o que então levou a pros filhos Hurricane e todos os abusos do FISA que foram contra o presidente Trump antes da eleição de 2020. Bem, você não precisa revelar tudo, mas alguém ainda está investigando isso? Só queremos saber que isso não está esquecido, que Hillary não está simplesmente livre de consequências, depois de saber o que ela e o DNC fizeram, antes da eleição de 2020. É uma ótima pergunta. Compreendo e concordo com por que você pergunta, mas eu gostaria de deixar o presidente opinar sobre isso. Eu não discuti isso com ele, mas, certamente, podemos perguntar a ele e retornar para você. Tudo bem. Então, Caroline, senhora secretária de imprensa. Você chame de Caroline. Obrigado, Caroline. No fim de semana, a Associação de Correspondentes da Casa Branca teve seu gala, eles tiveram seu jantar e Alex Thompson, agora Vaxius, anteriormente, da Político, não se desculpou realmente, mas veio a público e disse, nós, entre aspas, perdemos. A história do decênio de Joe Biden, seu decênio de saúde, seu decênio cognitivo durante os 4 anos. Jake Papeiro escreveu o livro, desde que o presidente Trump foi eleito, que eles também perderam. O declínio de Joe Biden. Avançando para este processo, ou a CBS, certo? Então, a mídia tradicional, não foi responsabilizada. Este processo, com a CBS, irá até o fim. Em outras palavras, eu adoraria ver isso ir a julgamento, para que possamos ver, para que eles possam ser responsabilizados. Além disso, o The New York Times será incluído nesse processo, porque o The New York Times já declarou que concorda com a CBS. E Trump disse, talvez nós vamos processar o The New York Times também. E como um segmento a tudo isso, e realmente, se encaixa porque não é apenas a mídia inclinada à esquerda, a Fox News divulgou uma pesquisa. Eu sou estatístico. A pesquisa,
que eles divulgaram foi extremamente tendenciosa contra o presidente Trump. A Fox vai processar a Fox. O Trump vai processar a Fox pela metodologia deles nas pesquisas? Duas ótimas perguntas. Deixe-me abordar. A primeira primeiro. Quanto à CBS e ao jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, foi risível. Eles deram um prêmio a um jornalista, por falar sobre a incompetência mental de Biden. Ele escreveu uma matéria sobre isso, anos depois que o povo americano já sabia que essa história era verdadeira. Não precisava de muito, apenas 2 olhos e 2 ouvidos para perceber que Joe Biden era completamente inepto, não estava apto para servir como presidente dos Estados Unidos. E ninguém na mídia tradicional, ninguém nesta cidade, iria falar sobre isso. Na verdade, lembro-me de estar na campanha do presidente Trump e de apontar o declínio cognitivo de Joe Biden. E fomos acusados de fabricar deepfakes. Minha predecessora nos acusou de fabricar deepfakes do púlpito da Casa Branca, quando ela sabia, e todos nesta Casa Branca sabiam, o verdadeiro estado da aptidão física e mental de Joe Biden. E a mídia mainstream permitiu que essa encoberta acontecesse porque se recusaram a buscar a verdade. Eles tentaram fazer com que o povo americano não acreditasse nos próprios olhos. É verdadeiramente um dos maiores encobrimento e escândalos da história americana. E, novamente, é por isso que estamos recebendo jornalistas independentes e influenciadores de mídias sociais e criadores de conteúdo na Casa Branca de braços abertos, porque todos vocês nesta sala e muitos de seus colegas no jornalismo independente falaram sobre isso online. Ninguém deu crédito a vocês no que diz respeito à mídia tradicional. E agora eles organizam festas de coquetel, onde se aplaudem e se parabenizam por descobrir a verdade. Foi anos depois. E é realmente triste de ver. Mas, novamente, é por isso que estamos fazendo mudanças. Quanto ao processo contra a CBS, o presidente, e sua equipe jurídica têm intenção de prosseguir. O presidente divulgou uma declaração, a respeito disso e das notícias falsas da CBS esta manhã. E então, quanto à pesquisa da Fox News, o presidente está certo. Essas são pesquisas falsas. Eles pesquisam demais os democratas. Eles pesquisam de menos os apoiadores do presidente Trump. Sempre foi assim com as pesquisas da mídia. Eles consistentemente subestimam o apoio ao presidente Trump entre o público. É por isso que realmente não piscamos quando as vemos, para ser honesto com você. Estamos mantendo o foco na missão e seguindo em frente. O presidente sabe que tudo o que ele está fazendo é exatamente o que prometeu ao público americano que faria. E se você olhar para as questões-chave nas pesquisas, o presidente ainda está à frente, porque os americanos sabem que ele está cumprindo com elas, com essas questões para eles. E, se você olhar para a metodologia, você está certo. Eles estão pesquisando demais os democratas, pesquisando de menos os republicanos. É um caso claro de pesquisa falsa, sem dúvida. Mas se eu puder, também é desinformação, certo? E talvez tão prejudicial para a presidência quanto o que a CBS fez, ou o que o The New York Times está fazendo. Sem dúvida, o presidente falou sobre isso, e sei que ele fez algumas ligações para expressar seu descontentamento com isso também. Ei, Lima, vai em frente. Muito obrigada por me receberem aqui, especialmente como uma imigrante legal, porque a esmagadora notícia falsa de que os hispânicos não apoiam o presidente Trump, mas nós apoiamos e estamos muito animados com as deportações em massa porque isso afeta nossas comunidades. Minha pergunta é sobre a reforma da imigração e o DACA. Durante a primeira administração Trump, vimos que o presidente Trump, como nenhum outro presidente, queria fazer um acordo com os democratas para dar um caminho para a cidadania a 1,2 milhão de beneficiários do DACA. Eu não sei, realmente não ouvi nada a respeito. Vai haver alguma política em torno dessa situação? E vai haver reforma da imigração? Bem, antes de mais nada, obrigado por compartilhar sua história. E o presidente venceu esmagadoramente o voto dos americanos hispânicos na eleição anterior e varreu os condados na fronteira do Texas, que são predominantemente condados hispânicos. Porque, para o seu ponto, os americanos hispânicos e os imigrantes legais neste país de todos os países estão tão cansados de ver. Estamos tão cansados de ver
invasão em massa de imigrantes ilegais, que foi permitida a ocorrer sob a administração anterior. E foi uma questão na qual o presidente se candidatou e ele cumpriu. Essas deportações em massa estão em andamento, e atualmente a posição desta administração estamos focados em remover o máximo possível de criminosos estrangeiros ilegais de nossas comunidades. E não estamos fazendo isso apenas para os cidadãos americanos que cumprem a lei, mas também para os imigrantes legais, como você disse, que agora são cidadãos e vieram para cá da maneira certa, esperaram sua vez, pagaram suas dívidas. É um tapa na cara para eles. E então, há muitas reformas que precisam ser feitas no nosso sistema de imigração legal. O presidente falou sobre isso. Mas nosso foco inicial agora e nossa prioridade é limpar a bagunça que a administração anterior nos deixou. E há mais trabalho a fazer, mas muito progresso foi feito até agora. Obrigado. CJ. Sim, muito obrigado, Caroline, por nos receber aqui. Sobre o tema da imigração, não só a comunidade de imigrantes legais acolhe o que o presidente está fazendo, mas também a comunidade negra. Então, eu adoraria saber sua reação aos comentários recentes de Simone Sanders, que disse que as pessoas de cor seriam deportadas. Isso foi uma revelação para mim e talvez para muitos na comunidade negra, sendo um americano, de longa data. Não tenho certeza de onde Tom Woman me enviaria além da minha casa de infância em Augusta, Geórgia. Mas porque você acha que esse alarmismo está sendo direcionado à comunidade negra sobre a questão da imigração, e você acha que é ofensivo confundir imigrantes ilegais que são estupradores, traficantes e abusadores sexuais com cidadãos cumpridores da lei na comunidade negra. É absolutamente insano e é racista o que ela está dizendo. O presidente pretende deportar criminosos imigrantes ilegais que violaram as leis do nosso país e estão impactando não apenas comunidades em todo o país, mas, em particular, comunidades de cor em nossas cidades internas. Você se lembra da história de Nova York, onde crianças minoritárias foram expulsas de sua escola pública para dar lugar a imigrantes ilegais dormirem no chão de sua cafeteria? Isso é colocar a América em último lugar. Não importa sua raça, sua religião ou credo. Se você é um cidadão americano cumpridor da lei, o presidente Trump vai colocar você em primeiro lugar. E que vergonha para Simone Sanders por dizer isso. Ela sabe melhor, mas está tentando amedrontar as pessoas para que não gostem. Peixe presidente com mentiras. Mas eu acho que o público americano é muito mais inteligente do que ela acredita que eles são. E é por isso que eles reelegeram o presidente Trump. Beal, vai em frente. Oi, é lá, Caroline. Então, como a secretária de imprensa mais jovem da história, e a esposa e mãe, você se tornou amplamente popular entre os patriotas America First. Como um jovem de 18 anos, posso ver que você foi definitivamente uma inspiração para a geração Z. Qual foi o maior destaque para você nesses primeiros 100 dias históricos? Obrigada por perguntar e dizer isso, Beal. Eu sou da geração Z. Acho que ouvi o termo zilenial, porque estou bem na fronteira entre millennial e geração Z, e Jack está se encolhendo com isso. Mas houve tantos destaques. Estar aqui todos os dias é uma bênção e uma honra, e vou compartilhar uma história rápida sobre isso. Você sabe, o presidente. Eu só estou aqui porque o presidente acreditou em mim e me apoiou, assim como a tantos outros que estão trabalhando tão duro em toda esta administração. Esta administração está cheia de pessoas jovens e vibrantes que vêm trabalhar todos os dias com fome e ansiosas para ajudar a alcançar os objetivos do presidente. E acho que estamos vendo um verdadeiro despertar entre os jovens em todo o país. O presidente falou diretamente aos jovens durante sua campanha, inspirando confiança neles e restaurando a esperança no sonho americano, valores básicos de bom senso de fé, família e liberdade que realmente ressoam com os jovens. O sonho americano de possuir uma casa, de poder sustentar uma família e ter filhos. É algo lindo e acho que o presidente, ao falar abertamente sobre isso, inspirou tantas mentes jovens e abriu tantos corações jovens. E estou muito honrado de estar neste papel. O presidente ensinou, ele escreveu sobre isso em seus livros e falou sobre isso. Ele mesmo, quando estava na casa dos 20 anos, ele estava construindo prédios em Manhattan, então certamente ele acredita na força e na capacidade dos jovens americanos em todo o país, como você, aqui na Casa Branca com apenas 18 anos. Obrigado por estar aqui. E para a última fila. Muito obrigado por nos receber aqui, Caroline. Isso destaca a transparência do presidente Trump, mudando um pouco o foco para o que está acontecendo em nossas universidades. O presidente Trump finalmente colocou os estudantes americanos acima de
estrangeiros violentos. E agora estamos vendo a mídia minimizar violência perpetrada em nossos campi universitários. Vemos muitas universidades tentando contornar a ordem executiva do presidente Trump. E minha pergunta é como exatamente o presidente Trump irá garantir que essas universidades sejam devidamente responsabilizadas e que estrangeiros violentos que estão tomando prédios do campus sejam enviados de volta para casa? Sim, bem, em relação à pergunta anterior do Jack sobre violência política, está a outra forma de violência política que vimos surgir, da esquerda com o movimento pró-Hamas, que ocorreu em campi universitários e universidades. De fato, lembro-me de estar em um tribunal de Manhattan durante o caso de Alvin Bragg contra o presidente Trump no meio da campanha, e estávamos naquele tribunal assistindo à televisão enquanto esses tumultos violentos se desenrolavam no campus da Universidade de Colômbia. E lembro-me do presidente assistindo à televisão dizendo: quando voltarmos, vamos consertar isso. Isso é ridículo. E imediatamente instruiu sua equipe de campanha na época a inserir isso nos discursos e a garantir que o público americano soubesse que ele não iria tolerar violência nos campi universitários do nosso país e o assédio ilegal contra estudantes judeus americanos. Ele já assumiu uma posição incrivelmente forte sobre isso. Ele colocou muitas dessas faculdades e universidades de joelho, ameaçando seu financiamento federal e, em alguns casos, cortando fundos federais. Se você violar a lei federal, não receberá fundos federais sob esta administração. É muito simples. Se você permitir o assédio ilegal e a violência contra estudantes de qualquer raça ou religião em seu campus, não receberá financiamento federal. Você está violando o título 6º, o que é uma lei federal. O presidente deixou isso muito claro. E você viu muitas dessas faculdades virem à mesa e admitirem seus erros e pedirem desculpas por isso porque sabem que estavam erradas. Infelizmente, não tínhamos um presidente na época que os responsabilizasse e estava completamente silencioso, enquanto os estudantes eram alvo. Quanto aos vistos, o mesmo é verdade. O presidente e o secretário de Estado, Marco Rubio, que está fazendo um trabalho tremendo, tomaram ações incrivelmente fortes sobre isso. Também. E o Marco Rubio, como nosso secretário de Estado, reserva-se o direito de rescindir vistos de estrangeiros que têm o privilégio de estudar em nossas faculdades e universidades. E se você se envolver em comportamento ilegal, se estiver envolvido em atividades que são contrárias aos interesses de política externa do nosso país, então você não terá mais o privilégio de vir e estudar aqui. Vamos colocar os cidadãos americanos e os estudantes americanos em primeiro lugar, e apenas os melhores e mais brilhantes devem ter permissão para vir ao nosso país e estudar em nossas faculdades e universidades. Então, novamente, é um prazer ver todos vocês aqui hoje. Muito obrigado por virem à Casa Branca. Esperamos que vocês aproveitem este lindo dia na 1600 Pennsylvania Avenue e obrigado por tudo que vocês fazem. Cuidem-se. Obrigado, Caroline. Obrigado.